tema de hoje a gente vai falar sobre algo, um desafio, né? Um obstáculo que é muito recorrente entre jovens profissionais da área ambiental que estão no início da carreira ou que estão prestes a se formar, que é a falta de experiência, tá? Então, para a gente começar nesse tema, galera, vamos fazer o seguinte, eu quero que cada um de vocês aqui, a gente tem 5 pessoas online no momento, o pessoal está entrando aos poucos, cada um de vocês manda esse aviãozinho aqui para pelo menos 3 pessoas, porque dessa forma você fala para o Instagram também que o conteúdo é bom e a gente traz mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem de hoje. Pessoas que talvez estejam desestimuladas com a área ambiental, estejam pensando em sair da área ambiental, procurar outra formação, e que esse conteúdo de hoje pode fazer elas mudarem de ideia. Na verdade, a área ambiental é uma área muito rica, uma área cheia de possibilidades, e que o que precisa mudar somos nós, não a nossa área que tem que mudar. Quem tem que mudar são os profissionais, que tem que ter uma visão mais inteligente da área ambiental, tem que começar a entender quais são as possibilidades, e aí começar a trilhar essa jornada. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Você tem que ter uma ideia muito clara de onde você está agora, da posição que você está agora e da posição que você quer chegar, qual é o objetivo que você quer no mercado ambiental. E aí você trilha uma rota, né? Como se você quisesse fazer uma viagem para uma determinada cidade ou estivesse saindo de casa para um local, você cria uma rota, né? E aí fica muito mais fácil quando você sabe para onde você quer ir, né? O que você está querendo agora. Se o que você quer é viver da consultoria ambiental, é se destacar na consultoria ambiental, conseguir ter sua independência financeira através da consultoria ambiental, viver da sua profissão, da faculdade que você escolheu, da formação que você tem, é extremamente possível, desde que você comece realmente a trilhar esse caminho, aprendendo com quem já trilhou esse caminho, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, parabéns para vocês também que estão aqui nessa terça-feira de manhã, buscando conhecimento, que aí é uma prova de que vocês realmente querem e vão fazer por onde alcançar o objetivo de vocês, beleza? Então, o tema de hoje é 4 passos para superar a falta de experiência, ok? E vai ser bem prático, tá, galera? A gente vai fazer alguns exercícios e nós vamos interagir sobre isso. Eu quero que vocês saiam dessa live de hoje deixando de pensar que não ter experiência é algo que vai te impedir de ter sucesso no mercado ambiental. Deixar de ter experiência não vai ser algo que vai te impedir de ser visto como uma autoridade aí na sua região, na área que você atua. Quero que você saia dessa live com outra visão sobre o que a experiência significa dentro da sua carreira e como conquistar essa experiência. Que ao invés de ser um obstáculo, ele é um resultado de um trabalho que você faz. Ok? Então, eu vou ver alguns comentários aqui antes da gente começar. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos interagindo, galera. Vamos falando, tirando as dúvidas de vocês. Então, a Kemile Castro colocou aqui, qual a sua formação? Eu sou engenheiro ambiental. Seguinte, bem legal que você falou. Coloca aqui nos comentários a formação de vocês, tá? Bom dia, Aleline Santos. Bom dia. Então a galera tá entrando aí. Vão colocando nos comentários de vocês qual é a formação de vocês, só para eu entender aqui quais são os profissionais que estão nessa live, beleza? A Lenin já colocou bióloga. A gente tem muitos alunos biólogos. Acho que a biologia é uma das áreas que mais oferece oportunidades de atuação. Uma vez eu estava no órgão ambiental e a recepcionista desse órgão ambiental era uma bióloga. E aí eu estava protocolando os processos de licenciamento ambiental, entregando lá os trabalhos. E ela me perguntou, ela fez a mesma pergunta que você me fez aqui, que a Kemile Castro me fez. Qual é a minha formação? Eu disse que era engenheiro ambiental. Aí ela me disse, cara, muito legal, eu devia ter feito engenharia ambiental, porque a biologia só tem oportunidade para você dar aula.
Quando ela falou isso, me deu uma dor no coração, porque isso é pura falta de ver as oportunidades, falta de conhecimento para ver as oportunidades. E eu falei para ela, olha, você está enganada com relação a isso. Biologia é uma das áreas que mais oferece oportunidade de você atuar na consultoria ambiental, principalmente com foco em licenciamento, por exemplo. O licenciamento é uma delas, mas você tem também outras áreas, tem consultoria de fauna, tem trabalhos de campo. Então, eu disse a ela, você só precisa aprender a enxergar essas oportunidades. Você precisa saber com o que você gostaria de trabalhar e procurar aprender com quem já faz isso, com quem já está fazendo esses trabalhos, tá? Então, me deu uma dor no coração ouvir isso, porque a biologia é uma das áreas que mais oferece oportunidade, assim como várias outras aqui, ó, concluindo engenharia ambiental, que mais aqui, ó? Engenharia florestal também é uma das áreas que mais oferece oportunidade. Tenho vários parceiros na engenharia florestal. Então tem vários empreendimentos que precisam de um engenheiro florestal para poder ter suas licenças, para poder dar andamento aos trabalhos. Um desses exemplos são as indústrias que usam madeira como fonte de energia nos fornos, né? Então tem os planos de manejo, o pessoal que vende madeira para uso diverso. Tudo isso tem a mão do engenheiro florestal fazendo os trabalhos, tá? Junto com o biólogo, junto com o engenheiro ambiental. Então, eu sou biólogo, licenciatura, vi que apenas bacharelado pode atuar com consultoria. Sabe informar sobre? Que, Emília, é o seguinte, sobre isso eu não vou saber te responder porque eu não entendo como funcionam as atribuições do biólogo na licenciatura, do biólogo no bacharelado. Mas, pessoal, tem uma galera aqui que fala muito sobre isso, que é o pessoal da biotrópica. Você deve conhecer o pessoal, eles tocar aqui, meu telefone começou a tocar. Eles já devem ter falado muito sobre isso. Eu vi até uns vídeos dele falando a diferença, né? E se eu não me engano, Kemir e Castro, eles falaram em um post que mesmo você tendo licenciatura, você pode atuar fora de professor, fora da licenciatura, entendeu? Não sei como isso funciona na prática, tá? Mas eu indico que você pergunte o pessoal da Biotrópica, que eles vão te ajudar muito, tá? O Renato Gaiga lá e o parceiro dele, que eu esqueci o nome no momento, os caras são muito gente boa, eles vão te ajudar, tá bom? São parceiros nossos aqui também. Então, ó, tô vendo aqui biologia, engenheiro florestal, engenharia ambiental, tem muitas formações, tá? Dentro da comunidade LPCA Ambiental, que é o meu programa de treinamento, onde eu ensino como você entrar e se destacar na consultoria ambiental em menos de 3 meses, todo passo a passo, do zero até você ser um consultor ambiental com trabalhos, fechando contratos todos os dias, tá? A gente tem vários alunos de várias formações, desde geografia, engenharia ambiental, a biologia, a engenharia florestal, engenharia agrônoma, técnicos em meio ambiente, tecnólogos. E a grande vantagem do licenciamento ambiental em si, que é o foco com que eu ensino mais do treinamento na consultoria ambiental, é que é muito multidisciplinar. Então não é uma área que exclui outras áreas, é uma área que inclui outras áreas, tá? Então todo mundo consegue fazer os trabalhos acontecer, tá bom? Então, galera, ó, entrando agora a fundo no tema de hoje, tá? Quero que vocês me digam aqui nos comentários quem já sentiu que não ter experiência, que por não ter experiência não teria oportunidade de atuar no mercado ambiental. Coloca aqui nos comentários. Eu já me senti assim, só para eu saber. Então a Alerine colocou aqui eu, a Ana Luísa colocou eu. Pessoal, aí eu não estou conseguindo ler o nome, mas colocou eu já. Então eu acho que isso é muito comum, muito comum. E eu acredito que isso seja comum por 2 motivos principais, tá? Primeiro, porque nós mesmos temos esse sentimento de entre aspas, né, inferioridade quando a gente sai da faculdade pela falta de conhecimento prático que a gente tem na faculdade, né? A gente vê pouquíssima prática mesmo dos trabalhos. Sobre licenciamento ambiental, por exemplo, eu não vi nada prático de licenciamento ambiental na faculdade, tá? Não vi nada prático. É tanto que em 2014, quando eu entrei para estagiar, na primeira empresa que eu tive a minha primeira experiência,
foi assim, eu me senti totalmente perdido, tá? Totalmente perdido, porque eu tava vendo as coisas acontecerem ali na minha frente, coisas que eu nunca pensei que fossem daquele jeito, que eu não sabia nem o primeiro passo. Eu achava que eu sabia um pouco de licenciamento, mas a verdade é que eu vi pouquíssimo sobre licenciamento. Eu não sabia fazer um trabalho na prática, tá? E aí eu já me sentia inferior naquela empresa. Você entende? O sentimento de inferioridade que eu estou querendo falar é isso. Eu me sentia uma pessoa que tinha um diploma, mas certo, como é que eu uso esse diploma, né? Então o primeiro motivo dessa, aí a gente liga muito essa questão à experiência, né? Então, por não ter experiência e por não ter conhecimento, a gente se sente inferior quando sai da faculdade e acaba se submetendo a fazer outros tipos de trabalho, se desestimulando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas vezes as pessoas que a gente acha que sabe, as pessoas que a gente acha que tem experiência, que estão ao nosso redor, muitas vezes não estão dispostas a nos ensinar. Vocês já passaram por uma situação assim que você procurou ter conhecimento com alguém aí na cidade de vocês, alguma pessoa que tem alguma consultoria, que faz algum trabalho, e essa pessoa não quis ensinar para você, ficou sem querer ensinar, por medo? O que eu escutei muito foi que o pessoal não vai querer ensinar, porque eles têm medo de você virar uma concorrência sua. Então passei muito por isso também, e aí acaba que a gente se sente ainda mais estimulado em continuar no mercado ambiental, com essa realidade. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a dar meus primeiros passos, fazer os primeiros trabalhos e entender como o mercado ambiental funciona na prática, eu vi que não é a chave para você conquistar suas oportunidades no mercado ambiental, não está necessariamente em você ter experiência. Porque se a gente for pensar nisso, não faz sentido. Porque se para ter experiência, porque se para eu pegar meus trabalhos eu preciso ter experiência, como é que as pessoas fazem os primeiros trabalhos? Como é que as pessoas que hoje são experientes, vamos dizer assim, as pessoas que hoje são experientes, as pessoas que vocês que estão aqui, por exemplo, olham e veem, esse cara tem experiência, essa profissional tem experiência. Como é que eles fizeram os primeiros trabalhos deles? Ninguém nasce com experiência, não é verdade? Então eu parei para pensar nisso, porque não faz sentido. Vocês concordam comigo? Coloca aqui nos comentários se vocês concordam comigo sobre isso. Então, se todo mundo que tem experiência hoje, um dia teve que fazer o primeiro trabalho. Então, elas começaram também sem experiência. Então, não é a experiência que vai fazer você, que vai te impedir de começar a sua carreira, de fechar seus primeiros trabalhos. Então, a Poliana colocou aqui, ó, a Simari Castro colocou, senti isso na pele recentemente. Isso é muito comum. A Poliana colocou, o medo da falta de experiência passa quando se cresce em conhecimento. Show de bola. Então, você até adiantou o que eu ia falar agora, a conclusão, né? Se as pessoas que têm experiência hoje, um dia tiveram que fazer seu primeiro trabalho, então não é a experiência que vai impedir, que impediu ela, as faltas de experiência que impediu ela de fazer o primeiro trabalho. Então, o que é que faz a gente pegar nossas primeiras oportunidades? Se não é a experiência, o que é que faz? Vou até contar duas histórias aqui para vocês rapidinho, tá? Ontem mesmo eu estava ajudando um engenheiro ambiental que tem 42 anos de idade. Eu tenho 29 anos de idade. Ele é engenheiro ambiental há muito mais tempo que eu. Inclusive é um engenheiro ambiental experiente que trabalha na obra da transposição do Rio São Francisco, que fez vários projetos a nível federal, tá? Grandes obras. E ele pegou um trabalho de licenciamento ambiental para fazer. E a gente se conheceu porque ele se formou na mesma instituição que eu me formei. E a gente acabou se conhecendo, né? A gente aqui nas redes sociais, divulgando conteúdo, a internet ele tem esse poder, né, de unir as pessoas. Por exemplo, vocês estão aí na casa de vocês, a milhares de quilômetros, centenas e milhares de quilômetros de distância de onde eu estou agora, e mesmo assim a gente está conversando aqui, vocês estão mandando a mensagem de vocês, eu estou lendo, a gente está interagindo. Então a gente acabou se conhecendo. E ontem mesmo ele estava me pedindo ajuda para fazer um trabalho de licenciamento ambiental de uma empresa que vai transportar resíduo classe 2, né?
Então, o que acontece? Ele é muito mais experiente que eu. Se a gente for falar em experiência, tempo de trabalho, tempo de profissional, né? Quantidade de anos que ele trabalha na área de engenharia ambiental, ele é muito mais experiente que eu. Mas mesmo assim, ele me procurou para auxiliar para ele fazer esse trabalho, porque ele não estava se sentindo seguro o suficiente para fazer. E está tudo bem. Isso não é um problema. Ninguém pode saber de tudo, ninguém sabe de tudo, entendeu? Então, nesse caso aí, o que contou mais? A experiência dele ou o meu conhecimento específico na área? Primeira pergunta aí para a gente refletir. Outro caso, a gente aqui na nossa consultoria ambiental, nós temos alguns parceiros de outras áreas. A gente precisa dessa multidisciplinaridade para poder fazer os trabalhos, tá? Durante essas lives e durante o evento que vai acontecer de 26 a 30 de julho, que é o melhor negócio ambiental, vocês vão aprender muito sobre isso, tá? Vocês vão fazer parcerias, network, para poder tocar os trabalhos para frente, fazer parcerias. E dentre os nossos parceiros, a gente tem um engenheiro de Minas, aqui, que a gente é parceiro, faz os trabalhos em parceria. Esse engenheiro de Minas, ele tem 53 anos de idade, ou seja, é um profissional muito experiente. A minha idade ele tem de formação. Eu tenho 29 anos agora, ele tem mais de 29 anos de formação. Tá? Tem 53 anos de idade. E o que acontece? Ele frequentemente me pede ajuda para fazer trabalhos relacionados a licenciamento ambiental. Então, essa semana mesmo ele me ligou e pediu para eu ajudá-lo a fazer um trabalho lá de um cliente dele, de uma renovação de uma licença. Então, outro exemplo para vocês, recentes, que estão acontecendo agora. Isso acontece o tempo todo comigo. Tanto eu peço ajuda para profissionais que sabem de uma área específica que eu não tenho tanto conhecimento, como outros profissionais muito mais experientes que eu, inclusive, me pedem ajuda frequentemente sobre assuntos que eles não têm o conhecimento que eu tenho, vamos dizer assim, tá? Então, o que faz a diferença? É a experiência ou é o conhecimento? É isso que eu quero começar já falando para vocês aqui. O que faz a diferença? O que a gente pode concluir? Coloca aqui nos comentários. O que faz a diferença? É a experiência ou é o conhecimento? O que vocês acham que faz mais diferença? Conhecimento ou experiência? Conhecimento faz muito mais diferença quando o assunto é mercado ambiental, tá? Conhecimento faz muito mais diferença. A experiência faz diferença, faz também, mas é em segundo plano. Porque, como eu falei, ninguém começa com experiência. As pessoas que você conhece que têm experiência não começaram com experiência. Adquiriram experiência com o tempo. Então, se elas adquirem experiência com o tempo, o pontapé inicial não é a experiência, é o conhecimento. O que faz profissionais mais experientes que eu me procurarem para auxiliar em trabalhos é o meu conhecimento, porque eles são mais experientes do que eu. Ok? Então é isso, esse ponto inicial. Só que para adquirir esse conhecimento, a gente não adquire esse conhecimento do nada, né? Como é que a gente adquire esse conhecimento se a gente não tem oportunidades para atuar? É uma pergunta interessante, né? Sabe, você falou que o conhecimento é mais importante, só que como eu consigo ter esse conhecimento prático se eu não tenho oportunidades para atuar? É justamente isso que a gente vai falar a partir de agora. Os 4 passos para você superar a falta de experiência adquirindo conhecimento prático. Isso é bem prático. Agora, a partir de agora, a gente vai falar em passos práticos para vocês, tá bom? Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte. Eu sempre falo que esse é o primeiro passo e é o primeiro desafio que você tem, tá? Se a fórmula para você superar a experiência é você ter um conhecimento prático sobre aquele assunto, você precisa definir qual é a área que você quer atuar.
Porque não tem como a gente saber de tudo dentro do mercado ambiental. Então, o primeiro passo para você ter esse conhecimento necessário é você escolher uma área de atuação, é você saber responder a pergunta que muitas vezes a gente evitou, pelo menos eu evitei muito lá no início, a gente falou muito sobre isso ontem, que é o que você faz? Qual é a sua área de atuação? E ontem a gente falou mais de 1 hora só sobre isso, como você escolher uma área de atuação de forma inteligente, tá? Então, se você não viu a live de ontem, a live está gravada, dá uma olhada. Então, o primeiro ponto é esse: o que você faz? O que é que você faz na prática? Com o que você quer trabalhar? E eu não vou entrar muito em profundidade com isso, porque a gente falou mais de 1 hora sobre isso na live de ontem, tá? Mas o primeiro passo para você superar a falta de experiência é você saber o que você vai fazer na prática, qual é a sua área de atuação. No meu caso, eu trabalho com consultoria ambiental com foco em licenciamento ambiental. Então, essa é a minha área de atuação. Sabendo disso, eu consigo ver os próximos passos. Eu posso não ter nenhuma experiência. É como a nossa formação. Quando a gente escolheu nossa formação, nossa faculdade, o que a gente ia estudar, a gente não tinha experiência das outras formações. A gente não sabia, não tinha um conhecimento das várias formações que existem na área ambiental para poder escolher uma. A gente simplesmente escolheu e foi lá para a faculdade, começou a estudar, começou a ver as disciplinas e começou a gostar daquela área e começou a estudar mais. E aí passaram 5 anos você fazendo aquele curso. Não foi assim que você fez? Na maioria dos casos é assim, pelo menos foi assim que eu fiz também. Então, essa primeira escolha do que você vai estudar, você faz arriscando mesmo, porque você não tem como ter conhecimento de todas as áreas, ok? Da mesma forma é assim que funciona. Agora, existe a inteligência de você ouvir quem já trilhou esse caminho e quem pode te dar uma luz melhor de quem já passou por isso. Por que eu recomendo a área de licenciamento ambiental? Porque eu conheço essa área, porque eu sei que tem muitas oportunidades, porque eu vejo todos os dias alunos meus mandando mensagens dizendo que estão fazendo seus primeiros trabalhos, mesmo sem ter experiência. Alunos que estão conseguindo todos os dias superar a falta de experiência, fechar seus contratos e começar a ser visto como uma autoridade. Isso tudo em menos de 3 meses. Então, hoje você está no local que você está agora, dentro do mercado ambiental, e em 3 meses você começar a faturar, começar a ser visto como um profissional, como uma autoridade dentro da sua cidade. Então, eles estão conseguindo. Então, isso é através de uma escolha inteligente lá no primeiro passo. Ok? Então, o primeiro passo é esse. Então, já de atividade prática, o que eu recomendo para você? Recomendo que você assista essa primeira live, se você não assistiu ainda, e defina uma área de atuação para você atuar. Ok? Mesmo dentro da consultoria ambiental, você tem várias possibilidades de atuação. E o que acontece? Dentro dessas áreas, você tem uma metodologia para você escolher uma área de atuação lá. Eu ensino isso passo a passo. Então, o primeiro passo é esse, tá? Depois que você escolhe uma área de atuação, o que você vai fazer? Agora entra a parte de você se capacitar. Eu acabei de falar aqui que na faculdade a gente vê muito superficialmente sobre a área de licenciamento ambiental, por exemplo. A gente vê muito superficialmente, a gente não vê exemplos práticos. Quando eu comecei a atuar no licenciamento, eu não sabia nem para onde é que ia, eu já era formado em engenharia ambiental. Então, o que é necessário? É necessário você aprender a trabalhar. Se você pensa em ser bem remunerado, se você pensa em ser visto como uma autoridade no mercado, se você pensa em crescer profissionalmente, você tem que saber que você tem que entregar um trabalho, uma solução boa o bastante para que outras pessoas estejam dispostas a te pagar para isso. A gente falou muito sobre isso ontem. Se eu quero ser bem pago, bem remunerado, eu tenho que entregar uma solução boa para que as pessoas me paguem por ela. Eu tenho que encontrar pessoas, empreendedores, que estejam dispostos a me pagar e me pagar bem pelo meu trabalho. Para isso eu preciso ter conhecimento.
Para isso eu preciso oferecer uma solução realmente que as pessoas estejam precisando e que elas estejam dispostas a pagar por isso. É assim que todo mundo ganha dinheiro no mercado ambiental, é assim que a gente cresce no mercado ambiental. E para isso você precisa se capacitar. Mas lá, eu vou me capacitar como? É fazendo pós-graduação, é fazendo mestrado, é fazendo doutorado? Como é essa capacitação? Conhecimento prático. É você estar disposto a aprender, disposto ou disposta a aprender o que a faculdade não ensina, que é a prática. Como é que você faz um trabalho de licenciamento ambiental na prática? Como é que você faz um plano de recuperação de áreas degradadas na prática? Isso é experiência, galera. Isso é você pegar a experiência de alguém que já fez e aprender com aquilo. Entendeu? E nenhuma faculdade ensina isso. Nenhuma faculdade vai te ensinar isso porque a maioria das pessoas que estão lá ensinando nunca atuaram nessa área da consultoria ambiental, por exemplo. Tem um Lioncast que eu falo muito sobre isso também. Como é que alguém que nunca foi consultor ambiental, por exemplo, pode falar, pode ensinar você a ser um consultor ambiental? Como é que alguém que nunca fez um licenciamento ambiental na prática pode ensinar você a fazer um licenciamento ambiental na prática? Não tem como. E é por isso que a gente tem muitas pessoas que têm mestrado, têm doutorado, têm pós-graduação, têm formação e que não conseguem encontrar as oportunidades de atuação, que ainda se sentem inseguras. Como é que se justifica uma pessoa com mestrado se sentir inseguro de fazer um trabalho no mercado ambiental? Porque o conhecimento que faz você superar a falta de experiência, o conhecimento que faz você superar a insegurança não está dentro do mestrado, não está dentro da graduação, está fora dela. Claro que o conhecimento da graduação, do mestrado é importante sim, mas você precisa saber como colocar isso para fora, não ficar só dentro da sua cabeça, colocar isso na prática. Então você precisa se capacitar. Então a melhor forma de você se capacitar é aprendendo com quem faz, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, por exemplo, é investindo em vocês, investindo, aprendendo com quem faz, com quem está no campo de batalha, com quem está disposto a ensinar isso para vocês, comprando cursos sim, comprando mentorias, investindo em você, porque se você não estiver disposto a investir em você, ninguém vai estar disposto a investir em você. A gente tem que ter essa mentalidade. Na minha época, tudo que eu queria era que tivessem cursos ensinando a parada na praia, sem enrolação, sem ficar enrolando, falando de lei, falando de resolução, ensinando na prática, lá dentro do mato, no campo, fazendo os trabalhos. Tudo que eu queria eram cursos. Na minha época não tinha isso. Na época, agora vocês têm isso, tá? Agora vocês têm. Eu estava pesquisando o preço de uns trabalhos, o preço de umas especializações aí. Você não paga menos de 4, 5 mil reais por uma especialização, você pagando lá 400 reais por mês, 500 reais por mês. Você não paga menos que isso. É muito difícil de achar não paga menos que isso. E a gente tem cursos, cara, cursos práticos, que não é nem a metade disso. E a galera fica se iludindo ainda nesse ciclo de ficar acumulando diploma. Não é diploma que vai fazer você se destacar na consultoria ambiental, é conhecimento. Eu tenho colegas que nem formados eles são, nem diploma eles têm, mas são consultores ambientais que fazem trabalhos, que fazem parcerias e que conseguem crescer porque eles têm conhecimento. Ok? Então o segundo passo é você se capacitar na área que você escolheu atuar. Se é na área de licenciamento, tá, vamos fazer aqui, quem é que está falando de licenciamento ambiental aqui? Vamos ver, quem é que está falando? Tem essa pessoa, tem aquela, tá, essa pessoa ela tem experiência, ela faz trabalhos realmente, vamos ver aqui. Aí vamos olhar os vídeos dessa pessoa, vamos ver o que essa pessoa está falando. E aí você escolhe com quem você vai se capacitar, mas você precisa se capacitar. Às vezes eu estou conversando com alguns profissionais e faz o seguinte, lá eu não consigo ver nenhuma oportunidade, ninguém me oferece nenhuma oportunidade. Aí eu pergunto, cara, qual foi o último curso que você fez sobre conhecimento prático nessa área? Você está se capacitando, você está investindo em você? Aí a pessoa, não, mas como é que você quer ter oportunidade? Se nem investir em você está, nem procurar se capacitar você está fazendo. Fica realmente muito difícil.
Muita gente fala que o mercado ambiental está saturado. O mercado ambiental não está saturado. O mercado ambiental está cheio de profissionais que não conseguem fazer um bom trabalho. Então, a barreira de entrada aumentou, mas você só precisa fazer um pouco a mais para você entrar. Se você se capacitar tal que você consiga entregar uma solução realmente boa, que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso, você vai conseguir entrar e se destacar no mercado. Eu escuto que o mercado ambiental está saturado desde a minha época de formação, em 2014. Se eu fosse me basear nisso, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu não teria entrado no mercado se eu fosse escutar isso e levar isso como verdade, entendeu? Então essa é a parada. O segundo passo é você se capacitar. Procure aprender com quem faz, tá? Quem aí está entendendo bem o que eu estou falando? Manda aqui nos comentários quem está entendendo. Tá fazendo sentido para vocês, galera? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui, lá tá fazendo sentido, lá não tá fazendo sentido para mim. Quero saber se vocês estão ligados aí. Carlos colocou aqui que tá tudo tranquilo. Show de bola, velho. Show de bola. Então, ó, vamos falando se vocês estão entendendo, tá, galera? A gente tá no segundo passo aqui. Anotem isso para vocês colocarem em prática, tá? Não adianta a gente ficar só escutando e não executar. O que faz a gente ter resultado são as ações. Não é só ficar escutando e deixar para lá depois não, ok? Então, ó, segundo passo é você se capacitar. Terceiro passo é uma parada que eu sempre ensino para os meus alunos e que eu sempre faço uma analogia para deixar o entendimento ainda mais facilitado. Então vamos lá. Quando um piloto ele está aprendendo a pilotar, o que ele faz? Imagina só o seguinte: antes dele entrar no avião para pilotar, ele faz uma série de simulações, tá? Ele faz uma série de simulações para poder entender como é que aquela parada funciona. Então, como é que ele faz? Ele entra dentro de uma máquina e a máquina ela simula situações parecidas com o que ele vai ver quando ele estiver pilotando de verdade, ok? Isso aí com certeza você já deve ter visto algum filme, alguma coisa, né? Todo piloto ele passa por esse processo. Então, todo piloto, antes do primeiro voo, ele não tem experiência, mas uma forma que as escolas de treinamento, eu não sei nem como é que funciona muito bem essa escola de treinamento, tem para fazer o piloto estar mais preparado para as situações que ele vai encontrar na prática, né, quando ele estiver voando realmente, submeter esses pilotos que estão aprendendo, esses aprendizes de piloto, a simulações. Então eles entram numa máquina e a máquina mexe para um lado, mexe para o outro, e aí simula vento, simula tempestade, o que você vai fazer agora. E depois de vários testes é que eles conseguem lá a habilitação deles para poder voar na prática. Você imagina só se todos os pilotos não passassem por essas simulações, se a primeira vez dele, a primeira experiência que ele tiver já for na prática ali, com certeza a gente teria muito mais acidentes de avião do que a gente tem hoje, né? Hoje em dia o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Então isso também faz parte do treinamento que os pilotos passam para poder realmente fazer com que esse voo seja seguro. E um deles, o principal, são as simulações. Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Você tem que fazer simulações antes de entrar realmente na prática. Essa é a metodologia que eu ensino para meus alunos. Então, se você está na área de licenciamento ambiental, se você está se capacitando, se você já se sente assim, eu já sei mais ou menos como funciona um trabalho,
qual é o próximo passo para superar essa falta de experiência, né? Eu não tenho oportunidades no momento. Como ter experiência sem necessariamente ter experiência, sem estar esperando a oportunidade aparecer? Fazendo simulações. Então, o que é que eu ensino para os meus alunos? Depois que a gente passa por toda a etapa de capacitação na área de licenciamento, a gente tem aulas práticas, eu ensino como é que funciona. O exercício que eles fazem é simular. Então, eu peço para eles escolherem três atividades que são licenciáveis, muito comuns, as mais comuns que eles veem com mais frequência na cidade deles, e começar a simular como se estivessem fazendo um trabalho de licenciamento ambiental daquelas atividades. Então, por exemplo, posto de combustível. Vamos dizer que o cara está instalando um posto de combustível em um determinado local aqui perto da minha casa, aqui no meu bairro, tá? E ele me procurou para fazer o licenciamento ambiental. Ele disse, olha, Lion, eu estou aqui precisando fazer o licenciamento ambiental desse posto, a gente vai instalar esse posto aqui, a gente não começou a instalar ainda, como é que funciona o trabalho? Porque é assim que funciona, que vai funcionar na prática. O empreendedor vai te procurar para pedir orientação para você. Olha, eu estou com uma indústria, eu quero extrair areia nesse local, eu quero instalar uma fábrica aqui, eu penso em fazer isso. Como é que funciona mais ou menos isso? Qual é o custo? Qual vai ser o investimento que eu vou precisar fazer? É isso que ele vai dizer. E você, quando você faz simulações, você começa a se familiarizar com essa situação, tal que você vai se sentir mais seguro, mesmo que você nunca tenha feito nenhum trabalho. E claro que essas simulações dentro da comunidade LPCA, elas são assistidas, tá? Elas são orientadas. A gente tem um grupo onde tira dúvidas 24 horas por dia, o pessoal interage, entendeu? E são simulações assistidas para que você vença, para que você supere a falta de experiência e a insegurança na hora de fazer um trabalho na prática. Então, é um exercício para vocês também. Se vocês fossem fazer hoje um licenciamento ambiental de uma atividade, de um empreendimento que está bem pertinho de você aí, que você passa todo dia, que às vezes você olha e essa fábrica aqui, esse posto e tal, como é que vocês fariam esse trabalho? Aí a simulação é o seguinte, em várias fases. Por exemplo, está se instalando, como é o trabalho? Ele já está operando, mas não tem licença. Qual é o trabalho? Dentro da comunidade, tem todas as aulas ensinando cada situação. E agora os alunos vão simular essas situações. Com exercícios, com planilhas, com atividades, tirando as dúvidas. E aí você começa a ter, vocês percebem que vocês começam a ter experiência, mesmo sem necessariamente ter experiência. Vocês começam a se familiarizar com o que vocês vão ver no campo de batalha realmente. E de modo que você vai se sentir menos inseguro ou insegura na hora de executar os trabalhos na prática. Porque é exatamente aquilo que você vai ver no campo. Porque ao invés de eu falando para você, vai ser o empreendedor dizendo como é que eu faço. E aí você vai, o caminho é esse. Primeiro passo é esse, segundo passo vai ser esse, terceiro passo vai ser aquele. E aí você vai se familiarizando. E aí você faz isso repetidas vezes. Pega 3 empreendimentos e simula antes de instalar, durante a instalação e depois que está instalado. Pega outro empreendimento, faz antes da instalação, quando ele já está operando, quando ele está no processo de construção ainda. Vai simulando essas situações, vai vendo como é que faz esses trabalhos, vai tirando as dúvidas, vai começando a entender quais são os relatórios, estudos ambientais que são necessários para cada caso. Vai começando a entender como é que os órgãos ambientais funcionam. Sobre órgãos ambientais a gente vai falar muito aqui nessas lives e no evento que vai acontecer de 26 a 30 de julho também, tá bom? Inclusive eu vou colocar o link de inscrição na bio para vocês se inscreverem gratuitamente. E aí você vai começando a entender como é que a parada funciona na prática. É aquela coisa que eu falei muito ontem, é você parar de estar querendo trilhar o caminho da sua carreira de carona e começar a ter o controle da sua carreira. Você pode adquirir experiência no início da sua carreira sem necessariamente ter alguém querendo te contratar naquele momento. Entendeu? Você pode fazer simulações. Ok? Então, esse é o terceiro passo. Fazer simulações. Simulações de situações que vocês vão ver na prática.
para que você vença, supere a falta de experiência, supere a insegurança, tá bom? Quem aí está entendendo bem o que eu estou falando, manda um eu, para a gente ir para o quarto passo. Quem aí está entendendo bem o que eu estou falando direitinho, está fazendo sentido? Tá todo mundo entendendo, galera? Tô vendo aqui que tem alguns alunos da comunidade LPCA acompanhando. Então esse é o terceiro passo para vocês superarem aí essa falta de experiência que muitas vezes faz a gente querer desistir, tá? Então qual é o quarto passo? Qual é o quarto passo? Depois que você escolhe a área de atuação, depois que você procura se capacitar nessa área de atuação, depois que você faz as simulações que são necessárias para você se familiarizar com o que você vai fazer na prática, agora chegou o momento de você entrar no campo de batalha. É aí que você vai entrar realmente no campo de batalha. Então, o que é entrar no campo de batalha? É começar a procurar as oportunidades, tá? Mas não é entrar no campo de batalha de paraquedas de todo jeito. Eu vou contar uma história para vocês aqui que eu acho muito importante vocês considerarem isso, tá? Isso pode prejudicar muito a carreira de vocês. Eu tive um colega na engenharia ambiental que assim que ele se formou, a primeira coisa que ele fez foi abrir um CNPJ. Primeira coisa que ele fez foi abrir um CNPJ, abrir uma consultoria e já colocou aí, divulgou o trabalho dele e tal, enfim. Primeira coisa, saiu da faculdade e abriu logo o CNPJ, tá? E um certo dia ele me ligou. Ele me ligou para fazer uma pergunta para mim. Então ele me ligou e disse: Lá, tudo bom? Tudo bom. Aí ele disse o seguinte: Lá, eu tô aqui com uma situação, queria que você me ajudasse. Na época eu já trabalhava na empresa que eu fazia estágio, tá? Já estava há alguns meses lá. E ele me ligou e disse que queria tirar uma dúvida. Lá, eu tô precisando tirar uma dúvida contigo. Eu disse: Tá, tudo bem, pode falar. E ele disse: É porque um cliente me ligou aqui perguntando o preço para renovar uma licença. E eu não sei o que responder para ele. Eu disse a ele que eu ia ligar depois para responder. Como é que funciona esse preço? Você saberia me dizer como é esse preço? Na hora, cara, eu fiquei assim, pô, velho. Eu disse para ele o seguinte: cara, como é que tu abre um CNPJ? Como é que tu abre uma empresa e tu não sabe nem precificar, sem nem saber nem precificar um trabalho simples que tu tá oferecendo, cara? Mas eu falei isso, galera, não foi para criticar, eu falei isso para dar uma reflexão para ele. Eu não acredito que você eu não acredito que você simplesmente entrar de paraquedas no mercado, começar logo abrindo o CNPJ, vai fazer você ter resultado. Eu acredito que inclusive isso pode te prejudicar, porque esse cliente ligou para esse meu colega, perguntou o preço de um trabalho. Eu imagino que ele deve ter ficado nervoso, eu imagino que ele não deve ter respondido direito. Será que aquele cara vai ligar de novo? Será que ele não ligou para outra pessoa e esse colega acabou perdendo a oportunidade? Mas lá quer dizer que eu só posso começar quando eu souber de tudo? Não, mas você tem que ter o que eu chamo de base de conhecimento prático.
Por isso que as simulações são importantes. Por isso que você se capacitar é importante. O que eu ensino para os meus alunos? Antes de você começar a divulgar o seu trabalho, você tem que saber minimamente atender o empreendedor. Você tem que saber o que está te esperando ali. Não é que você tem que saber de tudo, mas você tem que saber o que está te esperando. Você tem que saber, por exemplo, fazer uma precificação de um trabalho. Como é que um cliente te liga para perguntar o preço e você não sabe nem para onde, o que está acontecendo? Então, isso pode te prejudicar. Por isso que eu falo, ó, estuda, lá dentro da comunidade tem todos os modos sequenciais para você ir crescendo aos poucos e conseguir ter resultados em menos de 3 meses, tá? Então é o que eu digo, depois que você faz a simulação, você vai entrar no campo de batalha, porque você já tem base, você já sabe precificar um trabalho, você já sabe como é que faz um trabalho de licenciamento, porque você fez as simulações com a minha orientação, com a orientação dos demais membros. Hoje a gente tem mais de 190 membros dentro da comunidade. Então você está pronto, ou pronta para poder entrar no campo de batalha. E entrar no campo de batalha é fundamental para você ter mais conhecimento. Então é aí que entra a prospecção, é aí que entra você procurar os empreendedores que estão dispostos ali, estão precisando do teu serviço. Tem toda uma técnica por trás disso e a gente vai falar sobre prospecção durante essas lives e durante o evento que vai acontecer de 26 a 30 de julho, tá? Eu vou ensinar vocês como prospectar de forma inteligente, como superar esse medo de falar com o empreendedor, como é que aborda os empreendedores de forma inteligente, mesmo sem ter experiência, mesmo como você chamar a atenção dos empreendedores, mesmo que você nunca tenha feito nenhum trabalho na área, tá bom? Vou ensinar tudo isso para vocês, tá? Mas é aí que entra a parte de prospecção. Porque, vou dizer uma coisa aqui para vocês. É somente o campo de batalha que vai fazer você realmente aprender aquilo ali. Aprender de fato. Aprender é só no campo de batalha. Tá? É só fazendo os trabalhos. É só passando por aquelas situações. Mas a ideia dessa live aqui é vocês entenderem que o ponto inicial não é a experiência. É você ter conhecimento. E aí a gente entra no que eu recebi uma ligação aqui, cara, de manhã eu recebo muita ligação, deve ter pausado aí para vocês. Mas como eu estava falando, é aí que entra o coração de todo o método da comunidade LPCA ambiental. É um ciclo que eu chamo de ciclo COI. Ciclo COI, ciclo COE. Galera, tá dando umas travadas aí porque eu estou recebendo umas ligações aqui, tá bom? Mas vamos continuar. Ciclo COI, tá? O que é esse ciclo COI? O ciclo COI é todo o mecanismo por trás da comunidade LPCA ambiental. O que significa isso? Ciclo COI significa o seguinte: o C é de conhecimento, O de oportunidade e E de experiência. É um ciclo. Tudo começa com conhecimento. O que é esse conhecimento? É esses passos que eu falei para vocês. Vocês escolheram a área de atuação, vocês se capacitarem nessa área de atuação, vocês fazerem simulações para você poder ter sua base de conhecimento, ok? Para você saber o que te espera, para você se sentir mais seguro e vencer, superar essa falta de experiência. Depois que você tem esse conhecimento, você vai buscar as oportunidades, que é o O do ciclo COI, C-O-E, para que vocês visualizem isso, tá? As oportunidades tem aí a prospecção, é você ir atrás dos clientes, você fechar seus contratos, você procurar oportunidades dentro da sua cidade. Isso são oportunidades. Essas oportunidades vão te dar experiência. Então a experiência ela vem depois. Okay? Ela é o terceiro pilar. Não é o primeiro, é o terceiro pilar. E essa experiência, ou seja, você fazer os trabalhos na prática, vão te dar mais conhecimento, que vão te fazer pegar mais oportunidades, que vão te dar mais experiência, que vão te dar mais conhecimento. Isso é um ciclo infinito que vai acompanhar você durante toda a sua vida, toda a sua carreira, toda a sua trajetória no mercado ambiental. Beleza, galera? Então, o grande ponto principal dessa live é o seguinte: o primeiro ponto, o primeiro passo que vai fazer você se destacar na consultoria ambiental não é ter experiência, é ter conhecimento, é procurar ter conhecimento. E nada impede você de ter mais conhecimento hoje. Nada te impede de ter mais conhecimento. Então só depende de você.
Só depende de estar no total seu controle. Você procurar se capacitar, você procurar investir em você procurar ouvir quem está no campo de batalha fazendo os trabalhos e procurar crescer. Só depende de você. Nada te impede de ter mais conhecimento. Agora o conhecimento certo, conhecimento prático. Ok? Com esse conhecimento você vai alcançar suas primeiras oportunidades. Você vai saber como chegar nos empreendedores. Chegando nesses empreendedores, abordando da forma correta, você vai fechar seus primeiros trabalhos. Isso vai te dar experiência quando você estiver executando esses trabalhos. E essa experiência vai te dar mais conhecimento. E isso vai ser um ciclo infinito, ok? Esses são os 4 passos para você superar a falta de experiência. E aí a gente chega aqui, ó.